Hoje a gente vai falar de um assunto bem comum, né? Vocês devem conhecer pessoas que tenham pânico ou que já tiveram. E existe uma diferença, tá bom? Entre pânico, ataque de pânico e síndrome do pânico. A gente vai falar isso mais para frente. Por enquanto, a gente vai começar falando sobre óleos essenciais no dia a dia. Então, vamos só recapitular para quem é novo, para quem vai assistir essa aula depois, como que funcionam os óleos essenciais. Vou pedir até, se ela não puder mostrar a câmera dela, não tem problema, mas vou pedir até se a Fati puder me ajudar falando sobre o Co-Impact, que ela é ótima para falar do Co-Impact. Então, vamos começar falando o seguinte. Óleos essenciais, eles são puros, são 100% naturais, eles são retirados de uma forma ah, natural também, né? E como nós usamos? Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho como a gente usa, quais são as possibilidades. A gente pode passar, pode inalar e pode tomar a maioria dos óleos. Então, são todos que a gente pode tomar. Mas a gente não pode tomar, não é porque o óleo tem algum problema, mas sim porque o óleo é forte e pode atacar nossas mucosas. Então, aqueles óleos que a gente não toma são óleos fortes que têm algum componente que ele pode atacar e pode nos prejudicar. Então, aí a gente não toma, tá bom? Na verdade, a gente passa, inala e toma. Qual que é o mais eficiente? Alguém já se perguntou? O que que é melhor? Passar, tomar ou inalar? Ah, eu quero que seja rápido. Passar, tomar e inalar. Se você precisa de um resultado bem rápido, você toma, porque ele vai rápido atingir, mas ele vai acabar rápido também o efeito. Mas se você passar, o efeito vai durar um pouquinho mais. Ele não é tão rápido para atingir, mas o efeito demora mais. E se você inalar, então você tem um efeito bem comprido, mas ele demora um pouquinho para fazer o efeito, para começar. Então, às vezes, dependendo do que for, a gente passa, inala e toma, né? Agora, se eu quero, por exemplo, melhorar a minha imunidade, então eu posso deixar o difusor ligado ali. Não é uma coisa que eu preciso em 5 minutos que aconteça. Eu deixo o difusor ligado ali, melhorando a minha imunidade. Tá certo? Não, eu tô com dor de cabeça, desesperada de dor de cabeça. Então eu vou passar nas minhas têmporas, vou passar aqui no meu pescoço, vou usar algum óleo para relaxar também. Eu posso usar o peppermint, a lavanda, né? Vou passar, aí eu vou inalar e eu posso tomar também uma gotinha de peppermint, ou eu posso passar assim, coloca uma gotinha aqui, põe o dedo, encosta lá no céu da boca e espera um pouquinho. E começa a fazer a respiração que a gente ensina para as crianças, né? Cheira a florzinha e assopra a velhinha, né? Então a gente pode também fazer a respiração, que a gente vai oxigenar mais o nosso cérebro e vamos então ter um resultado muito bom, tá bom? Então vamos lá. Essas são as 3 formas da gente poder usar os óleos. Quando eu vou usar o óleo e vou passar, se eu tive uma queimadura, e eu preciso que seja na parte superficial da minha pele, eu posso usar puro, rapidinho. Mas se eu quiser que ele ultrapasse as 7 camadas, então aí o ideal é eu usar um óleo carreador, tá bom? Um óleo carreador que vai ajudar o meu óleo a chegar na minha corrente sanguínea antes de evaporar, tá bom? Tô feliz que tem algumas carinhas que dá pra gente ver que parece que eu tô falando com gente, quando tá só tudo desligado, tem um monte de nome aí, parece que eu tô falando com um monte de nome, com os robozinhos. Então eu fico feliz quando eu vejo as carinhas, tá bom? A gente também tem a qualidade, né, de saber que os óleos essenciais vêm de uma boa procedência, né? Fati, não precisa abrir sua câmera, você quer compartilhar com a gente como é que funciona o Tá. Co-Impact? Fala um pouquinho, sim. Boa tarde, boa noite a todos, né, que estão aí. O Co-Impact, ele é um dos pilares da Doterra, né? Um dos principais pilares. Por quê? Porque a empresa mantém os agricultores no local de origem de produção dos óleos essenciais. E essa produção que vem da origem vai fazer com que os compósitos
sejam mais eficazes do que se houver um replante em outro lugar da espécie que está sendo retirado os óleos essenciais. Além do mais, também a empresa dá muito suporte aos agricultores, de todas as formas, do ponto de vista de escolas, de hospitais, de manutenção de saúde, né? Então, a empresa dá todo esse suporte. Mas o principal foco é que também é retirado na produção da empresa que a gente trabalha, os atravessadores. Então, os agricultores são mais valorizados também desse ponto de vista. Mas, assim, o que chama muito a atenção é o suporte que ele dá a todos os agricultores, né, que a gente tem na Somália, tem no Brasil, em vários lugares do mundo, né? E que esses óleos mantenham os compostos originais para que sejam mais eficazes. É isso. Obrigada, Fati. Porque Ah, uma coisa bem importante que a Fati falou, se eu plantar lavanda no fundo do meu quintal e fizer um chá de lavanda, é a mesma coisa? Não é, porque a lavanda tem que estar no seu lugar de origem, como ela falou. Tem que estar no seu lugar de origem para ter um efeito com as propriedades que a gente quer, tá bom? Porque o óleo não é só um cheirinho, ele tem muitas propriedades, de 100 a 300 propriedades. Quando eu planto ele num lugar que não é aquele lugar da onde ele tem a origem, então ele não vai ter as mesmas propriedades. Então eu posso até usar um óleo de uma outra marca que é puro, 100% puro. Mas o que vai acontecer é que se ele não for de um local, se ele for recolhido, por exemplo, vamos supor que eles escolheram aquela lavanda assim que acabou de chover. O que vai acontecer é que se você colhe uma coisa logo depois da chuva, você perde muitas propriedades também. Então existe toda uma ciência para isso. A gente não é como a gente plantar a cebolinha no quintal, vai lá, tira e usa na nossa comidinha. Isso é diferente. Os óleos essenciais têm toda uma ciência para poder retirar, a época que você retira, eles têm todo o cuidado do mundo para poder tirar na época certa, do jeito certo, e sem também usar mão de obra, nossa, tem uma mãozinha levantada. Bel, você está com a mãozinha levantada, pode falar. Você apertou sem querer. Apertei sem querer, desculpa. Não tem problema. Então, então, precisa ser retirado na época certa, tá bom? Alguém aqui já usou algum outro óleo que não fosse da Doterra? Levanta a mãozinha. Você, Silvia, que usou a Graziella, vocês sentiram a diferença quando vocês usaram? Senti. Não só no cheiro, mas também no efeito que fez para o que No vocês queriam? efeito. No efeito. Exato. É completamente diferente, né? Então, quando a gente usa os óleos da Doterra, a gente vê a consistência diferente, ah, o cheiro é diferente. E como eles não têm as mesmas propriedades, com certeza os óleos da Doterra não vão ajudar uma única coisa, eles vão ajudar em várias outras coisas também, tá bom? Bom, hoje então nós vamos falar, acho que eu vou passar você, Maria Alice, se você puder ficar com o microfone do pessoal como co-anfitriã, por favor. Ai, me ajuda. Então, assim, você ajuda o pessoal a desligar o microfone. Então, hoje a gente vai falar de uma coisa bem legal, que é poder entender sobre o pânico, né? Muitas crianças têm pânico, muitos adultos têm pânico. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Espera aí, deixa eu Pepe, ver. põe o Pepe. Põe aqui. Hum, tá. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. E existem já vários trabalhos científicos falando sobre o pânico. Ele é uma das coisas mais estudadas hoje, uma das, né, que a gente mais estuda na psicologia, tá bom? Então, pânico, medo, ansiedade e angústia de separação são três coisas que as pessoas costumam confundir. Então, a gente precisa entender, a gente pode ter um neto, a gente pode ter um filho, a gente pode ter uma vizinha, a gente pode ter uma ajudante em casa que tenha isso, a gente pode ter marido,
Então, a gente precisa entender, são 4 coisas diferentes. Vou começar falando, não é a angústia, Lívia, entrou 2 As, mas o que que é uma angústia de separação? Isso pode acontecer, é mais comum nas crianças. Então, a criança vai para a escola e aí ela chora, ela se desespera porque a começo dela ela está querendo que a mãe fique na escola, ela não quer se separar da mãe de jeito nenhum. Aí ela monta um escândalo, faz aquele choro que parece que está matando ela. Realmente a gente tem que valorizar isso. Valorizar em que sentido? Entender que ela está sofrendo, tem sofrimento ali. Ela não quer se separar do objeto dela de amor, que a gente chama, né? Pode ser o objeto de amor, pode ser a avó, o objeto de amor pode ser o pai, o objeto de amor pode ser ela não quer essa separação. Então, ela tem a sensação de que ela vai ficar nesse lugar para sempre, que não vão voltar para buscá-la. Por isso que com o tempo ela vai melhorando nisso. Isso não acontece só com crianças. Então, por exemplo, eu tive uma paciente que ela morava no fundo da mãe. Por anos ela morou numa edícula, era o marido e a filhinha no fundo da mãe. Mas aí eles construíram a casinha deles e tiveram que mudar. Nossa, ela passou muito mal. Ela tinha a sensação de que ela tinha vontade de chorar, ela achava que nada que ela fazia estava certo, era uma coisa tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim. Ela só ficava bem ou quando ela estava na casa da mãe ou quando a mãe estava na casa dela. E ela já era adulta, 35 anos. Ela tinha uma filhinha pequena, mas ela se sentia muito segura com a mãe perto o tempo todo. Então, essa separação, né, foi uma angústia de separação, meio inexplicada, porque até que ela foi elaborando, elaborando, então ela não tinha pânico, ela ficava longe da mãe, ela tinha pânico. Não, não era pânico, mas era um desconforto, uma sensação bem ruim. Vamos então destrinchar o que é o que. Então, vamos lá. Então, existem diferentes emoções, né? Então, aqui, ah, eu fiz um gráficozinho para a gente poder entender. Então, tem a ansiedade, ataques de pânico e a síndrome do pânico. Então, eu posso passar por um período de tristeza, de alegria, de medo, de raiva, né? Ou posso estar passando por um luto também. Então, são várias emoções que estão dentro de um ataque de pânico ou de uma síndrome do pânico. O que é um ataque de pânico? Vamos entender a diferença de um para o outro. Então, vamos entender aqui. Então, a emoção é uma sensação física, mas ela também é emocional. E ela é provocada por alguns estímulos, alguns pensamentos que eu tenho, algumas coisas que desencadeio, né? Pode ser um sentimento ou um acontecimento. Então, pode ser um sentimento de, ai, lembrei, né, de alguém. Ou eu vi uma pessoa e isso me despertou alguma coisa. Então, de acordo com a emoção vivida naquele momento, de acordo com o que aconteceu, a minha reação física pode ser X ou Y, certo? Contando aqui um episódio, para vocês terem uma ideia, eu tive uma vez uma paciente que ela foi defender um doutorado, e nesse doutorado tem uma banca, né? E essa banca vai falar sobre o seu trabalho. Você vai apresentar um trabalho e você vai falar sobre esse trabalho. Durante essa banca, teve uma professora que foi muito rude, mas muito rude com ela. E tinha sido a própria professora que tinha coordenado o trabalho dela. Então, ela não deu suporte nunca. Ela fez o trabalho praticamente sozinha. Quando ela foi defender, essa professora, então, foi muito rude na frente dos colegas e tudo. Quando você termina o seu trabalho científico, termina essa banca, você tem que fazer algumas correções. E você tem um prazo para você devolver isso, né, para a universidade. E então você tem o seu título de doutor. Acontece que ela não conseguia por 2 motivos. Um, porque ela não conseguia sentar no computador para mexer nesse trabalho. Ela fazia xixi na calça, ela tinha tremedeira, ela não conseguia ligar o computador por causa do trabalho que ela tinha que mexer. E outra, ela morava numa região, numa cidade pequena, e ela não podia ver, ela tinha medo de ir nos lugares e encontrar a professora, porque ela tinha pavor
de encontrar aquela pessoa que tinha causado tanto mal para ela. Ela ficou por um tempo assim. Eu não me lembro qual é o prazo que você tem para entregar isso, mas eu lembro que estava faltando pouquíssimo tempo para ela entregar, e acho que são 2 anos, se não me engano. Ela ia perder tudo quando ela buscou ajuda. Então, essa sensação foi uma coisa física que ela tinha, que desencadeou emoções nela. Então, foi um problema físico, um problema de uma pessoa que foi rude, uma pessoa que a maltratou, que falou algumas inverdades, e ela, então, no caso dela, ela desenvolveu, ela tinha ataques de pânico, mas ela não tinha a síndrome do pânico, porque no resto do tempo ela ficava ótima. Era só diante desta situação. Então, era uma situação que, quando tirada dela, a gente trabalhou, a gente fez bastante terapia, conversamos, ela conseguiu entrar no computador, ela conseguiu fazer, depois que ela entregou o trabalho, entregou tudo, passou. Ela não teve mais nenhum ataque de pânico. Então, a gente vai entender o que é o ataque de pânico, tá bom? O ataque de pânico é um ciclo comum para todo mundo e ele é o mesmo da síndrome do pânico. Então, a síndrome do pânico é uma doença. Pensa que essa é a síndrome do pânico. Ataque do pânico está dentro desta doença. Síndrome do pânico tem os ataques de pânico, tá bom? Então, ela tem uma ansiedade antecipatória. Ai, se eu encontrar aquela pessoa lá. Nossa, ela entrava no supermercado e ela ficava procurando. A professora dela tinha um cabelo vermelho. Então ela ficava olhando todos os cabelos. Ela não olhava pra cara de novo, todos os cabelos vermelhos. E aí ela começava então a ter o ataque dela. Como ela começava a hiperventilar, né? O coração começa a disparar. Para algumas pessoas é muito forte, para outras é mais fraco. Por isso que as pessoas não sabem que estão tendo um ataque de pânico, né? Aquele coração palpitando forte, né? Às vezes ela sente a mão mais gelada ou a mão suando, uma tensão no corpo e ela quer fugir do lugar. Ela quer sair dali. É fuga e esquiva. Ela tem que fugir dali, né? Por quê? Porque ela tem uma crença. Então, essa crença que faz ela se sentir mal. Qual que é a crença dela? De que ela vai, se ela encontrar essa pessoa, ela vai ser maltratada de novo, vai acontecer tudo de novo e ela vai passar por tudo aquilo de novo. Então, ela não dá conta, ela não consegue, é muito mais forte que ela. E aí, então, ela tem uma ansiedade antecipatória, eu preciso sair daqui, né? E aí ela está configurando um ataque de pânico, tá bom? Então, ansiedade, então, é um sentimento desagradável. Todo mundo aqui, eu garanto, que já sentiu. Um sentimento, às vezes, de medo, às vezes você fica meio apreensivo, tenso, totalmente desconfortável, porque você está antecipando alguma coisa. Então, alguma coisa você não quer que aconteça, ou você quer que aconteça e ainda não aconteceu, então isso começa antes, tá bom? Ansiedade junto com o medo, então, passam a ser reconhecidos como patológicos. Então, uma coisa é você estar ansioso porque você vai começar um trabalho novo, mas você vai no trabalho novo, você enfrenta, você faz. A outra, é quando você está com uma ansiedade e um medo que são exagerados, desproporcionais para o que está acontecendo, tá bom? Quando passa de um limite, tá bom? Passou do limite, aí é um problema. Enquanto é uma ansiedade que eu consigo gerenciar, eu passo um olhinho, eu tomo um olhinho, eu cheiro um olhinho, eu consigo equilibrar, beleza. Mas quando isso passa, tá desproporcional, né? Então, aquilo que eu falei, ela sentava no computador, ela fazia xixi. Ela fazia xixi todas as vezes. Eu não conseguia. Então, desproporcional. Aí ela ia ver o coração estava acelerado, então ela estava com um ataque de pânico forte. Bom, os sintomas físicos. Eu preciso ter todos esses sintomas para caracterizar um ataque de pânico? Não. Mas aqui estão alguns dos sintomas, tá bom? É um aumento da frequência cardíaca, isso é a parte física. Tensão muscular, formigamento das mãos, tontura, dificuldade de respirar,
Usar o banheiro com mais frequência, vai e volta do banheiro toda hora. Às vezes você tem diarreia, às vezes a pessoa está sentindo assim um mal-estar, parece que ela está doente, dor no peito, dor de cabeça, umas ondas de calor, começa a transpirar, transpirar, transpirar. Boca seca, ah, ela fica sacudindo uma perna, fica sacudindo um braço, uma mão, mordendo a boca. Bom, isso são físicos. Mental, pensando que você vai perder o controle, que você vai acabar perdendo, ou você vai gritar, ou você vai brigar, ou você vai chorar, ou você vai sair correndo. Pensando que você pode morrer, ter um ataque cardíaco, morrer a qualquer hora, desmaiar, ter um tumor cerebral, que a cabeça começa a ferver, você começa, nossa, eu acho que eu vou morrer aqui, nossa, minha cabeça está pesada. Sentindo que as pessoas estão olhando para você, observando você nessa ansiedade, assim, todos os olhos estão voltados para você. Sente como se as coisas estivessem em câmera, não é câmera lenta, aceleradas, as coisas estão todas aceleradas. Você sente que você está deslocado do local, parece que você está vendo tudo de cima, assim, 3D, que não é você que está ali, né? Sentindo vontade de fugir da situação, sair correndo, né? Eu quero distância de tudo e de todos, quero fugir daqui. Esses são alguns sintomas, tá bom? O ataque de pânico, então, e a síndrome do pânico, vamos entender a diferença dos dois. Então, o que que é um ataque de pânico? Deixa eu tentar me lembrar alguma vez que eu tive um ataque de pânico. Eu lembro que eu já tive uma vez, daqui a pouco eu lembro. Então, ataque de pânico é uma manifestação extrema da ansiedade. A ansiedade foge do seu controle. É uma descarga de hormônios que entram dentro do seu organismo, né? Uma descarga de hormônio entrou ali de uma forma muito rápida. E você começa a ter pensamentos catastróficos, né? Em que você vai perder o controle. E a pessoa começa a ficar assustada. Eu tô assim, né? E um negócio, às vezes, pequeno tá me fazendo me sentir assim tão desesperado, né? Veja bem, nem todo mundo que tem ataque de pânico perde o controle. Muitas pessoas têm um ataque de pânico e não têm noção que estão tendo ataque de pânico. Elas guardam tudo, seguram tudo, ficam bem quietinhas. E depois que passa, elas são destruídas. Tá bom? Ah, aqui. O que é, então, já a síndrome do pânico? É um transtorno de ansiedade caracterizado pela presença de muitos ataques de pânico, né? Então, você tem muitos ataques de pânico por várias coisas, não é um tema só, tá bom? São por vários temas. É quando eu tenho que sair sozinha, é quando eu atendo o telefone, né, e acho que é uma pessoa X, são repetidos ataques de pânico, né, ah, com possibilidades de sempre estar tendo, né, dependendo de situações, elas sempre vão estar desencadeando, desencadeando. Ai, antes ela só tinha pânico quando ela ficava sozinha em casa. Agora ela tem pânico quando ela fica sozinha, ela tem pânico quando ela tem que começar o trabalho novo. Você vai vendo que vai aumentando, né? Então, ó, é a repetição de ataques de pânicos por tal situação gera-se uma insegurança relacionada à possibilidade de controlar ataques futuros, de estar sozinho em situações periódicas, tá bom? Essa é a explicação do ataque de pânico, são vários. Agora, aquela paciente minha, ela tinha só ataque de pânico, ela não tinha síndrome, por quê? Porque a hora que ela resolveu o problema, não teve mais nada. Nada. Passou tudo. Não voltou. Foi resolver o problema, foi retirado aquele problema, passou. E se ela encontrar aquela professora, ela vai ter provavelmente um desconforto, ela já teve, né? Um desconforto, mas ela fingiu que nada aconteceu, passou. Ela sentiu uma sensação ruim, mas tocou para frente, tá bom? Então, aqui tem algumas sensações, de novo, aqui tem 23 sensações, tá bom? Mas que podem ocorrer também no ataque de pânico e no pânico. Mas aquilo que a gente falou, no pânico, isso vai ter um nome. Ah, meu pânico é meu chefe, tem nome meu pânico, né? Agora, no síndrome do pânico, pânico não tem nome, é que são várias coisas. Então, a gente já viu lá, né? É ritmo acelerado do cardíaco, suor,
tremores, falta de ar intensa, sensação de asfixia, dor no peito, náusea, boca seca, sensação de estar desequilibrada, visão embaçada. Tem vários. Medo de perder o controle, tremores, desconforto abdominal, calafrios, tensão corporal. Então, todos para a mesma pessoa? Não. Tem gente que tem uma única coisa, acelera o coração de uma tal forma absurda, né? Essa é a sensação que a pessoa tem. Então, qual que é o tratamento? Como que a gente faz se a gente tem pânico? Então, eu gosto sempre de indicar logo de cara os óleos essenciais. Se a pessoa vier até meu consultório, no caso eu sou psicóloga, mas no caso que você não é psicólogo, e você tem lá a sua mãe que está com pânico, você tem lá um filho que está com pânico. Então, a gente pode buscar recurso. Depende do nível em que está, a gente consegue só com os olhos dar uma ajuda enorme e isso vai passando, tá bom? Mas eu coloquei aqui quais são as alternativas, né? Porque às vezes só os olhos não vão ser suficientes. Mas você precisa buscar mais alternativas. Então, psicoterapia, que você precisa de um psicólogo. Existem remédios naturais, coisas naturais, passiflora, maracujina, alguns fitoterápicos ajudam. Os óleos essenciais, homeopatia, ortomolecular, acupuntura, alimentação, exercícios e ter um sono reparador. Por quê? A gente repara quando a pessoa chega no consultório e vamos falando sobre a síndrome do pânico, ou sobre o pânico, que essa pessoa está com um organismo desregulado. A gente observa que a pessoa está, por exemplo, não está dormindo bem, não faz exercícios, tem uma alimentação ruim. E aí você pergunta, ela tem um número de ataques de pânico muito maior. Quando a gente melhora o sono, ela faz exercício, tem uma boa alimentação e usa os olhos, por exemplo, na maioria das vezes a gente consegue. Agora, quando não, ela está usando os olhos, aí eu indico, então vamos usar homeopatia, vamos fazer uma consulta com o homeopata e acrescentar alguns remedinhos homeopáticos. Nossa, ainda não foi o suficiente, tá? Então vamos, enquanto ainda está difícil, vamos acrescentar nisso uma acupuntura. Nossa, continua muito forte, a acupuntura também não foi bom. Então vamos fazer a terapia, né? Usar os remedinhos naturais, os óleos, a homeopatia, fazer tudo. Por que eu coloquei aí a ortomolecular? Porque a ortomolecular, ela vai ver vitaminas e minerais do organismo. A falta de algumas vitaminas e minerais pode, né? Se a pessoa tem uma predisposição, ela pode sim desenvolver, ter uma tendência a ter mais ansiedade, mais pânico, tá bom? Vamos ver agora rapidinho como agir. Então, ao começar a sentir os sintomas, primeiro de tudo, se for você, vai para um lugar que seja mais arejado, que seja mais fresquinho, não fique em lugares quentes, tá bom? Nunca sai correndo. Então, se tiver uma pessoa e ela queira correr, você fala, não, nós vamos andar, nós não vamos correr. Não faça nada que vai aumentar esse desespero. Então, por exemplo, nossa, eu preciso sair daqui, eu não estou aguentando, eu tenho que sair correndo. Não, eu vou sair sempre racionalizando, mas eu vou sair devagar. Aí você se senta ou fica agachado, como for mais confortável. Faz a respiração. A respiração é o que salva qualquer pessoa de um ataque de pânico. Qual que é a respiração? Puxa o ar pelo nariz e enche a barriga de ar. E aí solta pela boca e esvazia a barriga. Essa é a respiração diafragmática que tem que ser feita quando eu inicio, quando parece que eu estou tendo pânico, tá certo? Então isso é bem importante também. Procure manter a calma e muda o seu pensamento. Não fica com o pensamento em cima daquilo. Fala, não, para. Pode enfrentar o pensamento. Para. Vamos supor que você tenha pânico de barata. E aí você viu aquela barata, você fica desesperado. Para. Eu não vou ficar pensando em um monte de barata. Aquela barata fugiu, saiu, ela tá parada ali. Eu vou arrumar uma solução para essa barata. Ou eu vou sair daqui e chamar alguém para matar essa barata. Ou eu vou gritar para alguém vir aqui, para eu não consigo passar ali do lado que tem a barata. Eu vou tentar encontrar uma situação, mas eu vou respirando
várias vezes para conseguir racionalizar, tá bom? Pensar soluções, né, de assuntos que deixou pendente também uma forma de distração. Então, por exemplo, ai, nossa, eu acho que eu esqueci de tirar a carne do freezer que eu tenho que fazer hoje à noite. Ai, aquela barata ali. Não, mas olha, eu também tenho que ligar para minha mãe que eu esqueci, eu ia comprar o remédio para ela, não liguei. E aí você começa a pensar em uma coisa lógica, uma coisa real, você não pode ficar pensando assim, ó, ai, barata não tem problema, ah, barata é boazinha, ai, barata faz bem, ai, barata... Não, isso vai te deixar pior, tá bom? Use seus sentidos, observe o que acontece à sua volta, algum aroma que chame sua atenção, som ou algo que possa focar. Então, por exemplo, se você está num lugar público, né, começa a ver os carros passando, aí você começa a ver pessoas. Ai, vou olhar, todo mundo tem roupa vermelha. Nossa, aquele tem roupa vermelha. Tem mais alguém que tem roupa vermelha? Deixa eu ver. Ai, tem um ali com roupa vermelha. Ela põe o foco em alguma coisa para direcionar o seu pensamento. E se você está do lado de uma pessoa que está tendo ataque de pânico, você começa a, a chamar a atenção dela para outras coisas, né? Acho que eu voltei aqui, peraí. Você começa, então, a direcionar a atenção dela, tá bem? Bom, o pânico, né? Tem cura? E é necessário ter alguém sempre junto? Sim, tem cura. E o ideal é que essa pessoa não fique sozinha, que ela tenha pessoas perto dela. Envolvê-la, né? Envolva-o com grupos e amigos. Tentar ajudar essa pessoa a viver o momento presente, não ficar, isso é para qualquer ansioso, não ficar pensando, mas e se, mas e se, mas e se, que é uma das coisas que deixa muito ansioso e que leva ao pânico. Ajudar essa pessoa a se concentrar nas coisas que façam para ela sentido. Entender o que é real e o que é imaginário. Ajudar a racionalizar. O que é racionalizar? É trazer para o real. Ou seja, numa conversa, mostrar para essa pessoa que aquilo lá não existe. Então, uma criança está com medo do monstro. Você acende a luz, prova que não tem monstro ali, né? Procure ajudá-lo a comer, pois fazer uma boa alimentação é fundamental. Às vezes ele está muito nervoso e não consegue. Então, dá algo para ele beber. Isso ajuda. Prepare-se para quem é amigo de uma pessoa assim, para quem tem parentes, tem sempre que estar preparado para essas horas difíceis que vão ser quando ele tiver que fazer algum enfrentamento. Aí a gente vai ao shopping, mas ele já teve um ataque de pânico no shopping, então se prepare. Pense como você vai fazer para ajudá-lo e não para entrar em pânico junto com ele, tá bom? A pessoa precisa que se preocupem com ele, ela necessita de atenção, né? Não pode deixar a pessoa, ela tem sempre isso, fazer o quê, deixar quieto. Não, ela precisa, ela está pedindo por atenção naquele momento e ela precisa, tá bom? Ajudar a manter a calma, incentivar a respiração, tentar fazer a respiração do peixinho, que é aquele, né, sobe e desce, é aquele baiacu, né? O peixinho enche, aí você solta o peixinho esvazia. Eu tenho esse peixinho, é um videozinho, quem precisar depois eu posso mandar. Então, eu passo para os meus pacientes, eles têm no celular. Começou? Liga lá seu videozinho do peixinho. Se concentra no peixinho, na barulho da água, na respiração subindo e descendo. Tá bom? Conversar com outros assuntos ajuda. Não dê lição de moral nessa pessoa. E nem para você mesmo. Nossa, de novo. Nossa, mas você não aprendeu ainda? Nossa, mas o que custa? É uma baratinha, gente, ela não faz nada, ela foge de você. Para com isso, deixa de ser bobo. Que ridículo. Não pode. Ajude a contemplar as coisas e imagens à sua volta. Aquilo que a gente falou, tentar fazê-lo distrair, tá bom? E andar, correr, produzir serotonina ajuda. Correr, veja bem, não é sair correndo feito doido. Vamos fazer vamos fazer a gente falava Cooper, não é Cooper, né? Você vai fazer vamos sair para correr? Você fala, olha, estamos em casa, estamos sem fazer nada, vamos sair para correr, vamos correr um pouco, né? Põe lá a sua roupa de ginástica, de exercício e sai para correr. Costuma ajudar. Não dá para correr, não gosto de correr, vai caminhar. Caminhada também ajuda, tá bom? Alguns pensamentos podem ajudar, eles não vão te curar,
Eles não vão curar, mas eles podem ajudar, tá bom? Não vai acontecer nada comigo. Eu vou ter ideia se eu vou estar mais forte. Nunca alguém morreu de síndrome do pânico ou de ataque de pânico, eu também não vou morrer. O que eu tô tendo são reações naturais. Eu sei que o panicado fica com o coração acelerado. Isso vai durar pouco tempo, já vai passar, vou conseguir, eu sei que eu posso, eu sei que eu posso. E vai fazendo a respiração e vai trazendo a realidade para aquilo, né? Dicas: ensinem a nunca ficarem sozinhos. E caso tenham ansiedade ou medo, ajudem a racionalizar, a ter um hino. Se você tem uma religião, tem um hino da igreja, ou se você tem, por exemplo, uma, uma música que você gosta, tem uma letra legal que você gosta, ponha lá, né? Um pensamento de um líder que você goste, eu gosto de tal pessoa que falou tal coisa, acho essa frase importante, fale. Uma música no seu celular, uma playlist que você possa pôr e aquilo te acalma. Os óleos essenciais para você inalar, você já tem que ter aquilo junto com você para você também poder ter essa. Isso são coisas que você pode fazer para antecipadamente, para se na hora acontecer você saber fazer tudo isso. Foto ou gravura, né, no celular, na carteira, de quem você ama, de quem você confia, de quem você gosta, isso também traz conforto, tá bom? Essas coisas ajudam a mudar o foco. Então, a eficácia da aromaterapia na redução dos níveis de estresse e ansiedades em alunos de graduação na área da saúde. Antes de entrar nesse tópico, que é a nossa última parte, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta sobre a doença, síndrome do pânico, ou sobre ataque de pânico. Que agora a gente vai falar quais são os óleos e um estudo científico que fizeram com os óleos essenciais em pessoas com ataque de pânico. Antes disso, alguém quer perguntar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida sobre isso? Não? Bom, então acho que todo mundo aqui é entendido de pânico e síndrome do pânico, né? Ótimo. Então vamos lá. Vamos ver sobre esse estudo super interessante. Então, tá aí o estudo para quem quiser, tá bom? O objetivo era verificar a eficácia da aromaterapia na diluição de níveis de estresse e ansiedade de alunos da graduação de cursos na área da saúde, medicina, enfermagem. Então, foram 36 sujeitos com idade de 18 a 29 anos, foram divididos em dois receberam o tratamento, né? Em dois grupos que receberam o tratamento. 18 recebeu tratamento com óleos essenciais e o outro grupo não. O grupo aroma que apresentou redução significativa dos níveis de estresse. Quem usou os óleos, 24% diminuiu de estresse, a ansiedade em 13%, até 19%. Quem conhece os trabalhos, quem está acostumado com o trabalho científico, sabe que isso aqui é um bom número, não é, Fati? Você tem que estar acostumada com isso, tá certo? E o grupo controle houve uma diminuição significante, embora menor, né? Ele só fez um monte das técnicas, né? Fez outras técnicas, respiração, isso, aquilo, mas não usou os olhos. Então, só 11%, então, teve uma melhora de 11% com as técnicas, tá bom? Então, de acordo com esses trabalhos, alguns óleos, nesses trabalhos especificamente, eles usaram a lavanda, 2 tipos de lavanda, o ylang-ylang, 5 ml de soro fisiológico acrescido de 2 gotas da sinergia proposta. Eu já usaria muito mais. Eu acho que se eu fosse fazer esse trabalho, o resultado seria ainda melhor do que deu aí, porque eles usaram pouco até, tá bom? Então vamos falar um pouquinho dos óleos que eles usaram. A camomila ajuda, então, para muitas coisas a gente já conhece. Para estresse, para insônia, pessoas que estão com excesso de excitação, raiva, irritabilidade. Ele ajuda como sedativo, calmante, relaxante. O neroli é um óleo que pode ajudar também em síndrome do pânico, ataques de pânico, depressão crônica, estresse, descontrole dos nervos, tensão, níveis elevados de cortisol, palpitação cardíaca, usado como antidepressivo, sedativo, relaxante e restaurador.
Vamos lá, alguém fez alguma pergunta? Deixa eu ver. Minha prima, a filha dela tem ansiedade e pânico, ela tem 14 anos. Pode usar os olhos, pode fazer blends, dá para ela passar, detectar quais são os momentos que ela tem essa ansiedade e pânico, pode usar, colocar no difusor. É sempre melhor a gente trabalhar com a prevenção. Então, os olhos tem que usar como prevenção. E, lógico, ter aqueles que você vai usar na hora do ataque de pânico. O nosso queridinho Wine Orange, né? Os meus queridinhos dessa fase da minha vida é o Aroma Touch e o Wine Orange. Então, ele vai ajudar também, mas ele não vai ajudar só no pânico, ele vai ajudar em todos esses quesitos se você estiver precisando. Veja bem, o óleo essencial não mexe no que está bom, mas ele vai modular o corpo. O que não está bom, ele vai melhorar, o que está bom, ele vai permanecer, tá bom? Bergamota, outro óleo essencial, fantástico, que você pode colocar na sua listinha para ter sempre. Ele é muito, além dele ser energizante, ele melhora. E olha só que coisa, né? Ele é energizante, ao mesmo tempo ele ajuda na insônia, igual o Wine Orange, né? É incrível, é incrível. Os óleos essenciais são fantásticos, né? É um antidepressivo também, é um estimulante. Eu gosto de trabalhar no consultório, quando eu estou trabalhando com pessoas com problema de autoestima, eu faço a técnica do espelho, usando o Wine Orange e depois a segunda vez a bergamota. Depois a gente pode também aprofundar um pouquinho, que essa técnica é ótima para trabalhar a autoestima, para trabalhar o pânico. E Lang Lang é maravilhoso, eu falo que ele deixa as pessoas fofas, né? Então, sabe aqueles maridos ogros? Ah, ele é maravilhoso, porque ele é um ogro. Começa a espirrar ylang-ylang na roupa, começa a colocar no borrifador para borrifar nos lençóis, começa a colocar no difusor ylang-ylang com algum outro óleo cheiroso, porque nem sempre ele é cheiroso, quer dizer, eu não gosto, mas se você gostar, beleza. Então eu falo para as minhas pacientes colocarem, né, e borrifar. Aí tem marido que não gosta de jeito nenhum. Aí elas, depois que elas começaram essa técnica, eles falam, alguns falaram assim, nossa, você mudou amaciante? Gostoso esse amaciante, né? Ela fez com lavanda, ylang-ylang, botou bergamota, um monte de coisa espirrando no travesseiro, espirrando nos lençóis, que é um jeito deles inalar. E ela fala, ai, Tati, eles estão tão fofo comigo, ele tá mais assim, mais assado, eu acho ótimo, né? Porque é um óleo assim que sensibiliza. E usado de noite, então, que é o momento que a gente tem mais hormônios, ocitocina, né? Aí é fantástico. A nossa queridinha lavanda, meu genro, até brinca comigo. Ele vê, agora minha filha teve neném, eu tô aqui com ela e tal, e eu toda hora vou pegar um óleo e ele fala, é lavanda? Falou, é. Ah, tá fazendo banho de assento? É com lavanda? É, vamos fazer massagem no peito. Ah, é lavanda? Eu falei, também tem lavanda. Ele falou, nossa, vocês usam lavanda para tudo? O meu genro é coreano. Falou, lavanda para nós é a nossa, né, é a nossa mãe. Serenity, no Serenity tem lavanda, cedro, wood, lang-lang, manjerona, camomila, tem um monte de coisa maravilhosa aí. E ele é um óleo maravilhoso também para ajudar no pânico e também para prevenção de, tá bom? Outro óleo maravilhoso que muita gente não conhece é o Citrus Bliss, que ele já tem, olha, quantas ele tem: a bergamota, clemente, toranja, limão siciliano, mandarina, tangerina, baunilha e laranja-lima. Excelente esse óleo, excelente, tá bom? Ele melhora a nossa energia. Aquela pessoa que está mais apática, é um dos óleos muito bons para isso. E aí a gente tem uns blends, né? O Motivate, um excelente blend. O Balance, excelente para ajudar também em ataques de pânico. O Console, às vezes você usa os dois. O Balance junto com o Console, ótimo também. A gente tem também qual que é esse? O Passion, né? Também um óleo excelente para sair daquela apatia, sair daquela sensação de derrota. O Peace, na verdade, eu coloquei todos os óleos das emoções, porque eles realmente são fantásticos, eles foram desenvolvidos para isso. Então, todos os óleos daquele kit de emoções são óleos fantásticos para essa parte de
pânico e síndrome do pânico. Na síndrome do pânico, a gente precisa fazer um tratamento mais profundo, né? Porque aí ela não tem pânico, porque ela pode desenvolver, na síndrome do pânico, é comum as pessoas desenvolverem o que a gente chama de ansiedade generalizada. O que que é uma ansiedade generalizada? É medo do medo. Então, como ela teve um ataque de pânico alguma vez, ela tem medo de ter de novo. E aquilo traz uma paura para ela. Eu tenho medo de passar por aquilo de novo. Eu tenho medo de acontecer tal coisa de novo. Eu tenho medo de não sei o quê. Então, essa ansiedade generalizada pode gerar pânico também, tá bom? E com os olhos a gente consegue, gente, um resultado. A gente não pode falar em cura aqui, né? Mas então eu vou dizer que a gente consegue um resultado de 99,9, tá bom? Não é 100%, mas pode ser um 99,9. Mas tem que usar bem certinho, tá bom? Vamos lá ver se nós temos perguntas. Nos anos 80, minha mãe teve a síndrome do pânico e nem se falava nisso. Nossa, era difícil mesmo. Só falava, dá um tanque de roupa que sara, para com isso. Ela tomou Procainum uma vez. Aslan aqui no Brasil era produzido pela Almeida Prado. E quando começaram a... era Almeida Prado era homeopático, né? Começaram a tratar da síndrome e contei para o médico homeopata para saber se estava correto. Daí sumiu, foi proibido aqui no Brasil. As empresas, elas proíbem porque isso aí faz com que você pare de usar os remédios farmacêuticos, né, do laboratório, os remédios fortes e tudo mais. Infelizmente. Mas tem também o Rescue, que também era da Almeida Prado, também tinha um número. Almeida Prado é por número, né? Então era bem legal. Eu gostava, tinha alguns que eu gostava também. Mas o que pode ser feito é procurar um médico homeopata, né? Ele vai passar essas fórmulas até melhores, porque na verdade o Almeida Prado tem que usar aquilo e não pode mudar. Já quando você vai no homeopata, ele pode fazer um remédio voltado para você, exatamente para você, para o seu estilo de pânico, para o seu estilo da síndrome do pânico. Cada pessoa tem algum sintoma. E quando você toma esses feitos, prontos, ele tem que fazer um geral, né? Um geral que vai abarcar para todo mundo. Quando você procura um médico homeopata, você vai ter uma coisa mais direcionada. E, por exemplo, meu marido, que é médico homeopata, ele sempre indica os óleos essenciais e a homeopatia. Depois que ele começou a indicar os óleos essenciais, ele não consegue fazer nenhuma consulta, ninguém sai do consultório, ninguém sai da consulta dele sem levar, sem ter na receita óleo e homeopatia, né? Porque a gente sabe que isso aí é um casamento perfeito, tá bom? Meninas, estamos com, né, uns minutinhos. Alguém tem alguma pergunta sobre síndrome de pânico, pânico? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Luci, obrigada por ter compartilhado. Graziela, obrigada por ter compartilhado também. Bom, alguém tem mais alguma dúvida? Quer tirar alguma dúvida? Quer compartilhar alguma coisa? Fiquem de olho, meninas, nas crianças. Muitas crianças hoje desenvolvendo pânico. Muitas, muitas. Isso aí acaba, muitas vezes a criança tendo, acaba virando síndrome, né? Então, precisamos ficar espertos. Bom, acho que eu falei tudo que todo mundo precisava, ou todo mundo já entendeu muito bem, não é? Estamos em pânico. Então, É, estou em pânico. Essa é quando boa. a gente fica em pânico, a gente fica estático, né? Ninguém fala nada. Ai, tá todo mundo em pânico aqui na sala, Todo mundo então, hein? Tá todo mundo pânico. assim, coração acelerado, dei pânico em todo mundo de coração acelerado, mão suando, passando mal, né? Não, eu sei que não. Pessoal, foi um prazer poder compartilhar com vocês algumas coisas. A partir da semana que vem, nós vamos entrar. A Silvana teve que dar uma parada, porque ela está aí no Brasil agora com a irmã dela em estado terminal, né? Um estado gravíssimo. E nós vamos começar um ciclo com uma pessoa muito fofa também, a Dani. Nós vamos começar um ciclo. Ela é especialista em menopausa. Então, nós vamos falar sobre
menopausa, umas 4, 5 aulas sobre menopausa, como que é a menopausa, o que se sente na menopausa, o que se come, como se faz. Vai ser assim umas aulas bem gostosas. Tragam suas opiniões, tragam suas perguntas, vamos fazer bate-papos, que é sempre mais gostoso do que ficar numa sala falando, né? Então, vamos trazer as nossas amigas. Quem não está na menopausa deve conhecer alguém que está. Não é só a menopausa, é o climatério também, né? Aquela pré-menopausa também que incomoda bastante, tem bastante coisa difícil. Então, vamos trazer as nossas amigas, nossas vizinhas, nossos parentes. E quando que a gente deve começar a cuidar da menopausa? Quem sabe? Quem quer arriscar? Quando é que a gente começa a cuidar da menopausa? Ninguém quer arriscar nenhuma Antes opinião. de ficar na menopausa. Isso mesmo. Antes de ficar na menopausa. Então, eu vou dizer o que um médico um dia disse para mim. Ele falou, Tati, precisamos conversar sobre a menopausa. Eu falei, o quê? Eu tenho 25 anos. Ele falou, mas é agora. É agora que a gente começa a falar de menopausa. E eu tenho uma amiga geriatra também que ela fala, sabe quando a gente começa a cuidar da velhice? Quando a gente atinge a idade adulta. Aos 25 anos a gente tem que começar a se preparar para a velhice. Então, pessoal, vamos espalhar isso para as meninas, para as jovens. Eu comecei a falar de menopausa para as minhas filhas muito antes, nenhuma delas está na menopausa nem perto, né? Mas eu sempre falo, e elas perguntam para mim agora, como é que é? Eu não estou na menopausa, eu ainda estou no climatério, mas já faz 5 anos que eu estou nesse climatério, né? Como é que é isso? E com o que você sente? E o que tem de recurso hoje? E o que os recursos que tem hoje são bem diferentes dos recursos que tinham 10 anos atrás e quando eu tinha 25 anos, né? Tá bom? Há 30 anos atrás. Então, vamos espalhar e trazer saúde para as pessoas. As pessoas precisam usar alguns óleos, elas necessitam usar isso antes de entrar na menopausa. Sabe aquela desregulação hormonal que as mulheres ficam em vários momentos da vida? Isso é terrível para a nossa menopausa. Então, a gente tem que modular esses hormônios antes de entrarmos na menopausa. E se nós já estamos, beleza, agora é correr atrás e fazer ficar melhor, tá bom? Ah, mas eu não tenho menopausa, olha a minha idade, eu já passei disso há muito tempo. Mas será que o pós-menopausa, aquele período, né, que já passei dos calores, já passei, será que a minha qualidade de vida melhorou ou piorou? E aí nós vamos tirar todas as dúvidas e ajudar também para que a gente possa viver muito e viver bem. Beleza? Um beijo grande, pessoal. E nos vemos então no mesmo bate-local, mesma bate-hora na semana que vem com as aulas da menopausa. Tá bom? Obrigada. Beijinho, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.